Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Eu tô chegando nesse vídeo que tá simplesmente espetacular. Tem reviravolta no Flamengo. Vou trazer para você aqui. Vamos falar também, gente. Claro, você já sabe que o Flamengo vai enfrentar o Vasco na segunda-feira, na semifinal do Carioca. Tem bastidor importante desse jogo, novidades que surgiram aí. Enfim, pipocaram notícias nos bastidores da Gávea, e eu vou trazer tudo para você nesse vídeo. Então, rubro-negra, você que tem em comum comigo a paixão pelo Mengão, queridão aqui, ó, segura aqui na minha mão, não solta mais não, fica nesse vídeo até o final para você não perder nada, ficar por dentro de tudo, ó, segura aqui na minha mão e vem comigo, nação rubro-negra, para as notícias do Mengão. Já mete um like no vídeo aí para ajudar nós aí, e o vídeo se espalhar para muita gente. É o seguinte, vamos falar de muita coisa, tá? Tá muito legal o vídeo. Mas tá aqui, ó. Eu queria saber de você, gente. Você, rubro-negro, é o seguinte. Qual é a sua expectativa? Seja sincero aqui. Coloca aqui embaixo sua expectativa para o Flamengo vencer ou não esse Carioca. Você tá esperançoso? Você acredita ainda que o Flamengo pode vencer? Nós vamos ter que vencer 2 clássicos. Ontem o Vasco ganhou do Bangu por 2-0. E empurrou o Flamengo para a 3ª posição. E agora o Flamengo enfrenta o Vasco na semifinal e depois vai enfrentar lá o Fluminense, acho que é o Fluminense em Volta Redonda, né? Se não me engano. Na outra ponta, na outra chave. Enfim, o Flamengo vai ter que vencer o Vasco em 2 jogos e depois vai ter que vencer o Fluminense na final. Provavelmente o Fluminense passa, claro, e vai ter que vencer, ou seja, 2 clássicos, né? E qual a sua expectativa? Você está confiante do Flamengo conquistar isso aqui? Comenta aqui para mim, por favor, não deixe de comentar, é importante. Quero saber a sua posição em relação a isso. Você acha que o Flamengo pode ganhar ainda o Carioca? Eu vou ser sincero a vocês, eu sempre acredito no Flamengo, sempre acredito. Agora, o Vasco tem 3 vantagens. Tem a vantagem do empate, uma brincadeira, mas que o Vasco, o jogo era segunda-feira e de segunda o Vasco entende, né? E na minha opinião, você quer saber? O Vasco ainda tem o Vitor Pereira a favor deles. Quem não gostar aqui, me perdoe, você sabe que aqui é livre, você pode comentar à vontade, não concordar comigo. Mas comenta aqui, você está confiante? Eu estou confiante, mas o Vasco tem essas vantagens aí. Mas acredito que o Flamengo passa sim, o Vasco é um freguês histórico nosso, enfim. E aí acredito sim. Gente, aí... Tá, já vou falar de notícia melhor do que essa, mas é porque tem muita coisa para a gente tratar aqui. Desde 2016, gente, desde 2016, o Flamengo não fazia uma campanha tão ruim assim na Taça Guanabara, tá? O Vitor Pereira conseguiu ser pior do que o Paulo Souza, por exemplo, no começo da temporada. Dorme com barulho desse? Conseguiu ser pior que o Paulo Souza, tá? Não é para te desanimar não, mas desde 2016 a gente não faz uma campanha tão fraca na Taça Guanabara. Então, começou tenebroso. É um começo de temporada tenebroso, meu parceiro. Tenebroso. Vamos trocar de assunto aqui, porque é o seguinte, o Flamengo, gente, ele iniciou a venda de ingressos, tá? O jogo já é segunda-feira, dia 13, às 21h10, na horário de Brasília. O Mengão anunciou que começa hoje. Na verdade, não começou, começa hoje. Tá aqui, ó. Como de costume, sócios torcedores do Flamengo serão prioridade, aquela coisa toda que você já sabe. E, resumindo, os ingressos, que você quer saber, entre R$25 e R$400. Então, entre 25 e 400, a depender de qual tipo de local, qual a região que você vai escolher para assistir o jogo, caso você queira. E aí você pode entrar lá no site flamengo.superingresso.com.br a partir, sócio torcedor, até às 16 horas. Aí depois você entra lá, se você não tem o sócio torcedor, tá bom? Gente, outra crise interna, tá? Que é o seguinte, Vitor Pereira foi desmentido. O departamento médico do Flamengo desmentiu o Vitor Pereira, tá? É só confusão, meu parceiro. Só confusão. Olha isso aqui, ó. Vitor Pereira havia dito que o Pedro não podia entrar, porque questionaram, cara, não tinha lógica. Ele tirou o Gabigol e botou o Mateusão, velho. Isso foi de uma burrice terrível. E aí, mas
Se você queria botar um atacante de área, por que não botou o Pedro, que estava lá no banco? Ele meio que disse que o Pedro não estava ali, mas não tinha condição de jogo. O que foi desmentido pelo departamento médico. Não tem lógica você colocar um jogador no banco de reserva que não pode entrar. Você coloca outro, coloca o menino da base, então você pode precisar na conjuntura, se o cara não tem. Então eu achei que era mentira. E o departamento médico agora confirma que era mentira, porque está aqui, aspas, para alguém do departamento médico, isso vazou aí na imprensa, tá em todos os portais. O Pedro treinou no campo segunda-feira e com o elenco na terça. A comissão levou o jogador para o banco do jogo contra o Fluminense. Ele não tem condições de jogo? Evidente que tinha. Disse um membro do departamento médico que não teve o nome revelado para o jornalista Vene Casagrande na quarta-feira após o jogo, ainda no Maracanã. Vitor Pereira falou sobre as condições físicas do atacante e tal, dadas as circunstâncias e tal. Então, assim, foi desmentido, cara. É que, gente, é lógico que eu não quero ficar criando crise, que tem gente acusando o youtuber até de ser responsável pelo que está acontecendo no Flamengo. A gente é torcedor, eu sou torcedor, cara. Eu falo com você aqui, respeito a sua opinião que está aí do outro lado, você sabe disso, porque a gente tem em comum isso aqui, a gente é trabalhador, tem um pequeno negócio, assim como você rala o dia inteiro. O Flamengo é nosso desestresse, eu sempre falo isso aqui. Agora, a coisa, cara, assim, tomara que esse troço dê certo, que esse Vitor Pereira dê certo, que eu acho difícil, tá? Já vou falar também sobre a questão do Jorge Jesus aqui, né? Vou fazer um resumão sobre essa questão do Jorge Jesus para você também. Outra coisa que eu achei bizarro, tá? Pra gente já pular para o outro assunto aqui. Outra coisa, nação, que eu achei bizarro foi essa declaração do Cebolinha. Não sei se vocês observaram após o jogo. Aspas pro Cebolinha, não sabia da formação. Everton Cebolinha revela surpresa de Vitor Pereira antes do Fla-Flu. Aí, destrinchando a matéria, olha que absurdo. Durante a semana, ele procurou deixar todo mundo preparado, falou Cebolinha, apto. No último treino também, ele treinou todo mundo nesses mesmos esquemas que vinham fazendo antes. A gente não sabia qual era a formação que ele ia jogar. No caso, quais jogadores. Hoje, ele nos informou no dia do jogo. Mas ele tem trabalhado com todo mundo. Tem passado isso. Tem as ideias. Estamos convictos. Cara, na boa, quem joga futebol aí, ou já jogou, futebol de várzea mesmo, né? Sabe que o jogador ele precisa ser preparado mentalmente para fazer uma função no campo. É uma coisa você jogar o tempo todo, ou pelo menos 90%, 80% do seu tempo jogando num determinado setor do campo e depois te empurram para outro. Precisa de uma adaptação, não é fácil. É muito difícil um jogador se dar bem numa posição e na outra da noite pro dia. E aí, ele informou o cara antes, os caras antes do jogo, assim, poucos minutos antes do jogo, poucas horas. Gente, repito, tomara que isso dê certo. Notícia melhor, não tão ruim assim, Thiago Maia vai a campo e inicia transição para o retorno com o Flamengo. Thiago Maia, ele está fazendo essa transição, mas provavelmente não consegue jogar contra o Vasco ainda, tá? No primeiro jogo. A expectativa, pode ser que, né, tem ainda, hoje é sexta-feira, sábado, domingo, segunda, 2 dias. Pode ser que tenha uma reviravolta nisso, mas a expectativa é para o outro jogo, que é no dia 19, se não me falha a memória, que é o segundo jogo, seria do dia 19. Então a expectativa é essa, tá? Então o Thiago Maia começa a treinar com bola, a fazer transição campo e fisioterapia, porém dificilmente vai estar pronto para enfrentar o Vasco no primeiro jogo contra o Vasco. Vamos, expectativa para o segundo. E aí, gente, falando sobre essa questão do Jorge Jesus, eu fiz um compilado de coisas aqui, porque essa vai ser a terceira tentativa, ou terceira expectativa da torcida, na verdade, em relação a um treinador que, pra mim, fatalmente vai ser demitido. Eu acho que isso não tem volta, cara. Estourou aí essa questão do Vitor Pereira, estourou aí que tem jogadores que ele são frios com ele, que o relacionamento não é bom. Eu não vou entrar nesses méritos de quem tá certo ou tá errado, mas a impressão que eu tenho é que os jogadores não querem jogar com ele. E aí, gente, essa história do áudio que o paparazzo rubro-negro revelou, isso deixa claro, gente, que mais uma vez o Jorge Jesus flerta com o Flamengo. Flerta com o Flamengo. É uma boa volta do Jorge Jesus? Cara, eu acho que qualquer treinador hoje,
razoável, seria melhor que o Vitor Pereira. Não tem clima mais, na minha opinião. Eu não estou plantando discórdia, não. É só você ver os resultados, cara. Eu nunca vi, eu tenho mais de 40 anos e nunca vi na minha vida o Flamengo, em, sei lá, 30 dias, perder quatro possibilidades de títulos. 4. O Flamengo disputa 7 títulos esse ano. Ele está disputando o 4º agora. A Guanabara não está nesse rol dos 7. Mas não deixa de ser um título simbólico, mas é um título. Você tem uma medalha, uma taça e tudo. Se for 8, vamos colocar 8 então, contando com a Guanabara, ele já perdeu 50% das possibilidades, 60% mais ou menos, no começo, já no 3º mês do ano. É difícil isso dar certo, sinceramente. Acho que dar a volta por cima aí é uma utopia. Mas eu torço. Se ele queimar minha língua aqui, eu vou ficar feliz, porque o meu negócio é o Flamengo ganhar. Jamais vou torcer contra o Flamengo para derrubar um treinador. Então, assim, na minha visão, essa questão do Jorge Jesus é mais uma oportunidade que o Flamengo tem de trazer um treinador que foi vitorioso. Mas quando nada, não dá para trazer o Jorge Jesus, a diretoria não quer, a diretoria é marrenta, traz o Sampaoli, cara. Traz o Sampaoli. 15 milhões, mas tem que pagar 15 milhões para o Vitor Pereira. Nada paga a frustração de 50 milhões de torcedores vendo o Flamengo ser derrotado a cada vez que vai disputar um título. Nada paga a nossa frustração, nosso cansaço mental. E não estou falando só de derrota, não. Porque a derrota faz parte do jogo e a gente sabe disso. A gente é maduro o suficiente para entender isso. Mas esse tipo de derrota contra o Fluminense, um cara fazendo uma besteira atrás da outra, sabe? Mudando o time totalmente por uma decisão, uma coisa inexplicável, absurda. O time não jogando nada, se arrastando em campo. É difícil. Tamo junto, saudações rubro-negras, eu fui, nação.